Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês ou não? Eu quero ler junto com vocês nessa noite um versículo para a gente dar início ao culto. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. Gênesis capítulo 2, do versículo 18. Vocês disseram que está bem, mas se alguém não estiver muito bem, a palavra de Deus, esse momento de culto, vai nos animar, vai nos fortalecer nessa noite. E sem dúvida a gente vai sair daqui muito melhor, do que aqui nos achegamos. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Só esse versículo. A palavra de Deus, ela, desde o começo, Deus tem uma mesma intenção do começo ao fim da Bíblia. A Bíblia, ela começa com casamento, com relacionamento, e ela termina com casamento e com relacionamento. Se você ler lá o começo do Gênesis, você vai ver Deus primeiro formando o homem, estabelecendo um relacionamento com ele, depois formando a mulher, estabelecendo ali um relacionamento daquele homem com outra pessoa, entre família, entre pessoas. E a intenção de Deus é sempre essa. É isso que acontece aqui nesse culto, nessa noite, é isso que acontece na nossa vida. É sempre um convite de Deus e uma orientação do Senhor para que a gente se relacione com Ele, para que a gente se relacione com as outras pessoas. Eu não sei que tipo de pessoa você é e como você vive a sua vida, mas se você é o tipo de pessoa que não valoriza o relacionamento com Deus, não valoriza passar um tempo com Ele, não valoriza passar um tempo com as outras pessoas, se você tem dificuldade em perdoar, se você é o tipo de pessoa que abre mão de relacionamento, que descarta pessoas, eu sinto te dizer que você está indo na contramão daquilo que Deus quer te ensinar, na contramão daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque Deus nos ensina a perdoar, assim como Ele nos perdoa, e Deus nos ensina a querer se relacionar com as outras pessoas, assim como Ele também quer se relacionar com cada um de nós. E que você nessa noite tenha o seu coração atento ao que Deus vai te ministrar, e que você possa, nesse tempo de culto, viver esses relacionamentos. Que você converse com Deus, que você ouça a voz dEle, e que você também, nos momentos oportunos, converse uns com os outros. Sempre quando o culto acaba eu falo, você que não aproveitou, não conversou antes, conversa depois, deseja uma palavra, abençoa alguém, se interesse pela vida das pessoas que aqui estão, porque esse tempo é uma oportunidade, da gente também se relacionar uns com os outros. Eu quero que você se coloque de pé e quero orar junto com você, interceder por esse culto, interceder por esse momento, para que através de tudo que Deus preparou para nós nessa noite, que a gente consiga, sair daqui mais próximos de Deus, sair daqui mais próximos uns dos outros. Deus, nós oramos ao Senhor e, em primeiro lugar, Deus, nós te pedimos perdão, porque esse mundo, a vida, ela nos conduz a sermos cada vez mais egoístas e queremos viver as nossas vidas sozinhos, alheios à tua presença, à tua vontade, alheios à presença das pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Então nos perdoa, Deus, de todo o nosso erro, de todas as nossas falhas, dos erros, Deus, dos tropeços que a gente viveu ao longo dessa semana. Aquieta o nosso coração, vem ministrar as nossas vidas, Deus, acerca da tua palavra, acerca daquilo que é vontade sua para cada um de nós, Deus. Fala conosco, que nessa noite de culto a gente tenha a capacidade de ouvir a sua voz, Deus, e de valorizar esse tempo gostoso de culto, tempo de comunhão, na companhia uns dos outros, irmãos e irmãs. Pai, fala mesmo conosco, nos abençoe. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações,
arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz nos leva de volta. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos esperar tua salvação. Somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, a chama da tua paixão. Só corpo, só coração, só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz nos leva de volta. Cristo Rei, o mundo te conhecerá.
eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é! Nome de Jesus. O vento cresce, a tua vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória. Castigo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, Deus e Pai, nessa noite nós entregamos ao Senhor, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, Pai, por tudo que o Senhor dá de fazer essa noite, Deus. Nós entregamos nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 4, versículo 3, diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta,
ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Nós começamos o culto lendo um texto de Gênesis, né, e agora é o momento de dar oferta. A gente lê mais uma vez, percebendo que desde o começo da Bíblia tinha essa questão da oferta, né, e de alguma forma contribuir ao Senhor, né, com parte daquilo que Ele nos tem dado. E em especial nessa passagem, eu gosto de usar ela às vezes para oferta, né? Fala de Caim e de Abel, dois irmãos, né? Os dois trouxeram uma oferta para o Senhor, mas tinha alguma coisa diferente em cada uma delas. A Bíblia fala que Abel, ele pensou, ele se preparou, ele se organizou de uma forma diferente. E Caim fez de qualquer jeito, né? Resolveu de última hora, fez sem sentimento, sem intenção, né? Não colocou o coração naquilo. E diz que ao olhar para as duas ofertas, né? A oferta de Abel tinha sentimento, tinha um toque a mais, e isso agradou o Senhor, encantou o Senhor. Por isso, independente de valor ou de quantidade, eu sempre digo, né, que quando a gente entrega o nosso dízimo, a nossa oferta ao Senhor, Deus olha o coração, Deus olha o sentimento, Deus olha a intenção, Deus vê, né, lá atrás como que a gente se preparou e como que a gente aqui se achegou. E se você aqui está com alegria, se você aqui tem uma intenção, né, de coração, de entregar ao Senhor parte, né, do muito que Ele nos tem dado, eu te convido a separar aí seu dízimo, sua oferta, e juntos a gente fazer uma oração. Deus, nós queremos te agradecer pela tua bênção, teu cuidado sobre as nossas vidas, e pedir que o Senhor consagre os dízimos, consagre as ofertas, Deus, que a gente nunca, né, deixe de ter um coração agradecido ao Senhor e nunca deixe de ter a capacidade de perceber que tudo é bênção tua, tudo é cuidado seu sobre as nossas vidas, Deus. Então recebe a oferta que teu povo te entrega, né, com alegria, de coração, com sentimento, com preparo. Deus abençoa, consagra, dá sabedoria à igreja também para administrar esses recursos, em nome de Jesus. Amém. Se você veio com essa intenção, pode vir aqui à frente e entregar seu dízimo ou sua oferta. Quero fazer um convite para a igreja, né, para estar participando conosco nas próximas quintas-feiras agora, né, as próximas 4 quinta-feiras, ao longo de um mês, vai dar daqui até o final de janeiro e a primeira quinta-feira de fevereiro. Nossa irmã ali teve essa ideia, me procurou e falou para a gente ter um tempo de a gente estar buscando a Deus, a gente estar se consagrando para esse ano que se inicia, né, pedir direção ao Senhor. A princípio a ideia dela era fazer uma semana, né, todo dia da semana. Mas como o ano está começando, a gente vem de uma pandemia, né? A gente sabe que as pessoas ainda têm uma dificuldade de participar, então eu sugeri a gente fazer 4 quinta-feira. Então, vou usar a palavra campanha, né? Uma campanha, é um tempo para a gente se aproximar de Deus, para a gente se consagrar, para a gente como igreja, né, buscar a direção dele para as nossas vidas ao longo desse ano 2021. Então eu te convido a estar participando conosco, né, nas próximas 4 quinta-feiras, né, a partir das 8 horas da noite. Outro, não é aviso, mas eu gostaria de destacar aqui, né, eu deixei essa mesa bonita aqui na frente, né, e hoje pela manhã a gente fez o batismo da Manu, né, a Mari me procurou, ligou, e a gente se reuniu aqui com a família e fez o batismo da Manu, e foi um tempo de muita alegria, né, não só para eles enquanto família, mas para mim também, né, foi o primeiro batismo que eu fiz, eu acho que eu nem falei para eles, nem falei aqui na hora, mas foi o primeiro batismo, foi um momento gostoso, um momento importante, a família se alegra, eu quero que você também, como igreja, né, se alegre com isso. Depois vai estar lá cheio de fotos na internet, no Facebook da família lá, então depois você vê, você curte, você comenta, né, tempo gostoso. E quero que você abra a sua Bíblia agora, lá em Salmo 23, versículo 1. Muitos vão saber de cor, né, Salmo 23? Salmo 23, a partir do versículo 1. Entre pastores a gente brinca, né? Quando um pastor vai pregar e fala para ler o Salmo 23, geralmente faltou tempo dele preparar a mensagem e ele resolveu de última hora, né? Sempre quando tem um pastor rola esse comentário, né?
Eu não fiz isso hoje não, é a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Salmo 23, versículo 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Papai, que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, através desta palavra, e ministra as nossas vidas. Fala mesmo conosco, né? Que cada um aqui, Deus, consiga te ouvir e te entender, Deus, através daquilo que o Senhor pretende ministrar através da minha vida. Abençoa-nos, usa-me, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse começo de ano, Deus tem colocado muito no meu coração para... Como que eu vou dizer? Para falar sobre as dificuldades, né? Às vezes a gente olha muito para as circunstâncias. E a gente acha que a nossa vida, a gente acha que o fato do ano ser bom ou ruim depende das circunstâncias. E eu quero dizer para você que não, Deus tem colocado muito isso no meu coração, né? Para esse ano ser diferente, não tem nada a ver com as circunstâncias. Para esse ano ser diferente, tem a ver se a gente vai passar esse ano com o Senhor ou não. Se a gente vai dar lugar na nossa vida para o Senhor, se a gente vai viver tudo que tiver aí para frente, seja coisa boa ou ruim, com o Senhor ou não. Porque é isso que faz diferença. E eu não vou falar sobre todos os versículos que a gente leu aqui, mas eu li até o 4 porque eu queria usar o versículo 4 de exemplo. No Salmo 23, versículo 4, o salmista fala, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, né? Porque Deus está comigo. E o vale da sombra da morte é um lugar perigoso, né? É um lugar onde alguma coisa pode desmoronar, onde alguém pode ali armar uma cilada e tentar matar o pastor, tentar roubar as ovelhas. É um lugar de medo. Mas ele fala aqui, porque Deus está com ele, ele não tem medo de nada, porque ele sabe que Deus está cuidando dele. E eu ouso ir além, né? Porque pensando no contexto bíblico, ali era uma região desértica, né? De muito calor, bem mais calor do que fez hoje, né? A gente passou bastante calor hoje, lá fazia muito mais calor. Mas mesmo, né, andar no vale com todos os riscos e com todos os perigos, né, que aquela passagem podia trazer, né, no vale é um lugar onde tem sombra. No vale é um lugar onde talvez tenha uma água mais fresquinha, tem uma grama mais verdinha. Então no vale tem coisa boa também. E é assim na nossa vida, e vai ser assim também no nosso ano. Por mais que às vezes tenha algumas dificuldades, né, sem dúvida vai ter muito mais cuidado de Deus sobre as nossas vidas, sem dúvida vai ter muito mais bênçãos, né, para a gente agradecer e para a gente testemunhar diante de Deus. Então que você tenha isso no seu coração. Eu vou falar ao longo dos próximos cultos um pouco mais, né, sobre isso, a gente ter esse coração mesmo voltado a Deus e não às circunstâncias. E com base no Salmo de número 23 que a gente leu hoje, eu quero falar sobre relacionamento, né? Nosso relacionamento com Deus, relacionamento, né, de pastor com suas ovelhas, e quero incentivar você nessa noite, né, a ser mesmo ovelha, né, intencionalmente, seja ovelha diante de Deus, seja ovelha, né, nesta igreja, e sempre pensando no Senhor como pastor. Eu vou fazer uma pergunta, né, que é: quem escolhe quem para ser seu? É o pastor ou é a ovelha? Sem dúvida é o pastor que escolhe a ovelha. E eu não estou falando de mim, porque eu como pastor não posso escolher a ovelha, né? Não posso escolher de jeito nenhum. Mas Deus pode, e Ele escolhe todos nós. Ele escolheu a cada um de nós, Ele escolheu todas as pessoas nesse mundo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus, antes da gente pensar em escolher, da gente pensar qualquer coisa, Deus já nos escolheu, né? E Ele cuida de nós. A Bíblia vai falar lá em João 10, 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então Deus nos escolheu e Ele deu a sua vida para cada um de nós. Deu Jesus, um presente. Você não precisa escolher nada, você só precisa receber esse presente. E eu quero destacar duas coisas sobre o Salmo de número 23. Eu vou ficar só no versículo 1. E eu vou começar ali na primeira parte que fala assim que o Senhor é o meu pastor. E eu vou falar de relacionamento, do nosso relacionamento com Deus, com esse pastor. É interessante notar que nesse texto
Davi, por ter Deus como pastor, está numa alegria que só, uma alegria que transborda. Eu leio o salmo e imagino ele gritando com alegria: o Senhor é meu pastor, eu estou bem, eu estou cuidado, eu estou feliz. E quando eu penso em Davi, eu vejo assim que ele era um homem que ele sabia o que era ser ovelha, ele sabia o que era ser cuidado, porque a ovelha, quando ela não tem um bom pastor, ela passa fome, ela fica doente, ela enfrenta dificuldades. Mas Davi, por mais que ele já tivesse sido perseguido, por mais que ele já tivesse vivido dificuldades, porque a vida com Deus, né, debaixo do seu cuidado, debaixo do seu pastoreio, de forma alguma é promessa de que nada de ruim vai nos acontecer. Pelo contrário, como eu falei, é promessa de que mesmo que a gente enfrente dificuldades, mesmo que a gente caminhe por vales, a presença de Deus sempre será conosco. Ele sempre vai cuidar de cada um de nós e vai nos ajudar. E em meio a essas dificuldades, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos ministrar, Ele tem coisas boas preparadas para cada um de nós. E Deus é um pastor excelente, um pastor que não falha. Eu nem posso dar um exemplo de falha usando a pessoa de Deus. Eu preciso baixar bastante o nível para mim conseguir dar o exemplo de um pastor que falha, né? Então, baixando bastante o nível, eu vou usar o meu exemplo, né? Deus é um pastor que não falha, mas eu sou um pastor que às vezes eu posso falhar, né? Eu falho, vou falhar, acontece de eu falhar como pastor, como líder. E pensando nisso, né, é importante você entender que mesmo que eu falhe, né, pensando em ser ovelha, que você precisa aprender a ser ovelha. Eu vou dar um exemplo de pessoas bíblicas para ficar mais fácil a gente entender. Mas eu vou usar Ruth e Noemi, por exemplo. Noemi, ela não foi uma boa liderança sobre a vida de Ruth. Ela mandou ela embora, né? Ela disse coisas que não deveria dizer. Se Ruth tivesse seguido a orientação de Noemi, os nomes daquelas mulheres não estariam ali na linhagem de Jesus. Quando a gente vê a genealogia de Jesus, está ali o nome daquelas mulheres. E quando eu olho para Ruth, eu vejo que Ruth, ela soube ser ovelha. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu errar, né? Mesmo quando eu errar, mesmo quando eu falhar, se você souber ser ovelha, você vai ter condição de me abençoar como pastor, eu vou poder aprender com você e você vai ter condição de abençoar também essa igreja. Nada é desculpa. Lembra que eu falei das circunstâncias? As circunstâncias não são desculpas. Alguém que está perto da gente que não está sabendo ser ovelha, que não está tomando as melhores atitudes, até mesmo uma liderança que está acima da gente, né? Não é desculpa para a gente errar ou para a gente não agir como deveria, para a gente não ser ovelha. Outro exemplo bíblico, né, é o próprio Judas. Judas teve um pastorzão, que liderança que não era Jesus, né? Perfeito, mas mesmo assim Judas falhou, Judas errou, foi alguém que traiu Jesus. Então, está muito mais atrelado a mim e a você, a gente escolher ter Deus como pastor e aprender com Ele, e seguir tudo aquilo que Deus nos orienta. E o que é característica de ovelha, né? Estou tentando dizer para vocês o que é ser ovelha, mas que características a ovelha tem? Como que vocês podem pensar sobre isso e começar a caminhar nesse sentido? Quando eu penso no animal, na ovelha, eu vejo que ela é um animal que ela não tem defesa. Eu vejo que ela é um animal que ela é frágil e precisa de alguém que cuide dela. Ela precisa de um pastor, ela precisa fazer parte de um rebanho. Uma ovelha, quando ela fica sozinha, deve ficar desesperada, né? Deve ficar perdida. E nós precisamos ter isso nas nossas vidas. Nós precisamos ter essa mesma característica. Tem um texto lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então a importância, não só da gente ter Deus como pastor, mas a gente fazer parte de um rebanho, né? Eu não falo só o que a gente vive aqui na igreja, mas a gente ter relacionamentos, igual eu falei no começo do culto, né? Ter pessoas com as quais você aprende, ter pessoas que também você está disposto a ensinar essas pessoas, e ter essa vivência do relacionamento. A ovelha, ela tem isso em si. E eu quero fazer um exercício com você aqui, para você saber, né, se você está sendo ovelha, se você tem isso de se relacionar com Deus ou com as pessoas. E pensando em Deus, eu quero te fazer uma pergunta. Se você descobrisse amanhã que Deus não existe, se você tivesse como ter certeza disso, né? Não existe Deus, não tem um Deus.
como é que você ia se sentir? A pessoa que é ovelha, que se comporta como ovelha, se descobrisse que amanhã não tem pastor, que não tem Deus, ela iria ficar desesperada. Ela não ia saber o que fazer. Mas talvez se a sua resposta seja, se amanhã eu descobrir que Deus não existe, que não tem Deus, a minha vida vai continuar normal, né? Eu vou achar outra coisa para me fazer, eu vou tomar outro rumo na minha vida. Então você não tem esse coração de ovelha, você não se comporta como ovelha, né? Você não acha que precisa de pastor, você é seu próprio pastor, você toma conta da sua vida e você acha que pode resolver, que pode dar conta de tudo. Eu sinto te dizer, mas não é assim, né? Deus não nos criou dessa forma, né? Eu estava ainda, agora cedo, fazendo o batizado da Manu e eu falei isso, né? Que a criança lembra a gente da nossa humanidade. A criança, ela nasce com fome e dependente de alguém, ela precisa ser cuidada. E aí a gente, quando vai deixando de ser criança, enquanto vai crescendo, a gente se engana, porque a gente busca cada vez ser mais independente. Eu vou ter trabalho, eu vou ter família, eu vou ter dinheiro, eu vou sair da casa da minha mãe e do meu pai, e a gente se engana buscando essa independência, achando que não vai precisar das pessoas, achando que não vai precisar de Deus. A gente vive uma vida egoísta. Aí eu falava hoje cedo, ainda que nesse momento do batismo, olhar para uma criança nos lembra disso, né? Que nós precisamos ter fome de Deus, que nós precisamos depender do Senhor, né? Que nós precisamos, né, depender uns dos outros. A gente às vezes tem contato com pessoas que já estão ali no fim da sua vida, né? Aí sempre a pessoa comenta, né? Nossa, como a pessoa vai envelhecendo e vai voltando a ser criança, né? Vai precisando ser cuidado, né? Vai precisando ter cada vez pessoas mais perto. Essa é a nossa vida, né? E deveria ser assim o tempo todo. A gente está cercado de pessoas, está desfrutando de cuidado, de relacionamento, e sobre tudo isso, né, a gente precisa de ter um relacionamento com Deus. Isso é ser ovelha, isso é característica, e nós precisamos ter um coração desse jeito. E ser ovelha não é uma coisa que é só a minha vida, mas é a gente se comportar e também pensar no rebanho, pensar nas outras pessoas, em todo sentido, aqui na igreja, na nossa família, no nosso trabalho. Porque às vezes a gente busca até certo ponto ser pastoreado por Deus, ser cuidado por Deus. Às vezes a gente até está no meio de um rebanho, mas a gente não está 100%, né? A gente está ali mais ou menos, anda um pouquinho, mas a maior parte do tempo a gente se deixa ser empurrado, se deixa ser levado. Eu sinto dizer que se a gente vive dessa forma, né, a pessoa que está nos empurrando, a pessoa que está nos levando, outra pessoa está fazendo esse esforço. A gente não está contribuindo ali naquele rebanho. Nós, como ovelhas, nós precisamos ser ativos e comprometidos, porque se a gente não tiver 100%, a gente vai prejudicar o rebanho. A gente vai querer fazer alguma coisa do nosso jeito, a gente vai se distanciar. Por eu não querer me alimentar do pastor, da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para me ensinar, eu vou acabar me alimentando de outras coisas e vou passar mal, e vou ficar doente, aquilo não vai me fazer bem, né? E com isso é todo um rebanho que está ali junto que é prejudicado. Às vezes precisa parar para ir, para encontrar, às vezes precisa parar para ajudar. Então, você tem um papel, você tem importância. Igual o exemplo que eu usei, né, de Ruth. Ela, por saber se comportar como ovelha, né, não importou o que deu de ruim ali, ela fez a parte dela e ela não impediu que os planos de Deus acontecessem sobre a sua vida. Ela viveu tudo que Deus tinha preparado para ela. Se cada um de nós, como ovelha, a gente for ativo e a gente fazer a nossa parte, né, nada vai atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. Nada vai parar, né, este rebanho. Eu não falo só da igreja metodista, mas Deus, ele tem um rebanho nessa cidade, nesse mundo, né? A gente precisa ter a nossa mente mais aberta, né? Precisa ver Deus como pastor e se comportar, né, como cristão, membro do corpo de Cristo, algo que vai muito além desta igreja. Então, que a gente se comprometa de verdade e que a gente faça mesmo a diferença como ovelha, seguindo as orientações do Senhor. Uma segunda coisa que eu quero destacar é a segunda parte desse versículo. Muitas pessoas entendem de uma forma errada o Salmo 23, versículo 1. As pessoas entendem que, tá bom, pastor, eu escolhi Deus como pastor, Ele está cuidando de mim, e eu vou até fazer uma lista aqui, né, porque Ele vai me dar tudo que eu quero, porque se nada me faltará, quer dizer que eu tenho Deus como pastor, vai dar tudo certo.
Tem uma outra tradução da Bíblia que fica um pouco mais fácil de entender. E uma outra tradução ela fala assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O que quer dizer? Que a pessoa que tem esse coração, que entendeu o que é ser ovelha, né, sabe que Deus é suficiente, sabe que Deus vai cuidar de todas as coisas, né, sabe que nada vai faltar. Porque se a gente conhece a Deus, caminha com Ele, e no nosso coração a gente ainda sente necessidade, né, de alguma coisa, ou talvez de que alguma circunstância seja diferente, se as coisas com o nosso olhar ainda não estão 100%, a gente está achando que Deus não é suficiente. Está achando que falta alguma coisa ainda para Deus como pastor. Com as nossas atitudes, a gente diz que Deus está deixando a desejar. Então, quem entende o que é ser ovelha e está debaixo desse cuidado de Deus, tem um coração que está suprido, que está contente com aquilo que vive diante da presença de Deus. E aí eu pergunto, né, na sua caminhada de fé, você sente falta de algo? Tem alegria no seu coração? Você está contente com o pastoreio e com o cuidado de Deus que é sobre a sua vida? Se não está, talvez você esteja interpretando esse versículo, a palavra de Deus, de forma errada. Porque nós precisamos ter esse contentamento. Deus precisa ser suficiente para cada um de nós. E toda a mensagem a gente precisa falar de Jesus e precisa terminar com Jesus. Jesus é um exemplo maravilhoso, né, de alguém que conseguiu viver como ovelha, né? Ele viveu e ele morreu como ovelha. Tem um versículo lá em Isaías capítulo 53, verso 7. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler juntos esse versículo. Isaías capítulo 53, versículo de número 7. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus, ele foi esse exemplo de ovelha. E quando eu falo sobre ser ovelha, eu não falo que é para a gente ficar sem fazer nada, que não existe nada que cabe a nenhum de nós. Pelo contrário, ser ovelha significa a gente só querer fazer aquilo que é vontade de Deus. A gente só querer fazer aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com Jesus. Qualquer coisa que estiver fora disso, eu não quero viver, eu não quero fazer. Jesus é exemplo de alguém que para tudo que ele ia fazer, ele orava, ele buscava ao Senhor, ele procurava saber qual era a vontade de Deus para a vida dele. E ele foi fiel nisso até o fim. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você não tenha dúvida. Se você abrir mão da sua vontade, né? Se você abrir mão do controle da sua vida, de tomar as decisões, e se você confiar tudo isso a Deus e falar: Pai, eu quero viver a sua vontade, eu quero que o Senhor me pastoreie, eu quero que o Senhor cuide de mim, eu quero que o Senhor me oriente, sem dúvida a sua vida vai ser muito melhor e vai ser muito mais leve, né? Que maravilha é olhar para esse salmo e ver a alegria de Davi, né? Se comparando a uma ovelha e falando: eu sou cuidado, Deus cuida de mim, Deus me pastoreia e por isso eu não sinto falta de nada. No nosso coração, pelo menos no meu, fica esse desejo de viver cada dia mais próximo disso. Experimentar Deus de tal forma que circunstância alguma me abala e que eu estou suprido e que eu estou contente em toda e qualquer circunstância. Jesus foi a ovelha, o Cordeiro de Deus que salvou o mundo. E esses versículos que a gente leu do Salmo 23, todos os outros, são bênçãos de Deus que está reservado para cada um de nós, se a gente receber esse presente, se a gente aceitar Jesus e se a gente colocar nossas vidas à disposição de Deus para viver aquilo que é vontade dele. Esse é o convite que Deus faz para mim e para você nessa noite, que a gente queira ser ovelha, que a gente queira estar debaixo do cuidado de Deus, que a gente queira mesmo fazer parte de um rebanho. E eu quero te convidar a junto comigo fazer uma oração nesse momento. Se talvez você percebeu que quem manda na sua vida é você, quem faz as suas escolhas é você, e que
Deus está em segundo plano. Esse é tempo de você pedir perdão ao Senhor. Pai, me perdoa, eu não entreguei a minha vida totalmente ao Senhor. Eu ainda estou no controle da minha vida. Eu quero que o Senhor seja meu pastor. Eu quero que o Senhor cuide de mim. Faça essa oração junto comigo nesse momento. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrar, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, nós queremos primeiramente pedir ao Senhor perdão, Deus, e nós queremos abrir mão de todo o nosso eu, de todo o nosso querer, de todas as nossas vontades, Deus, porque uma vida distante do Senhor, Deus, é uma vida onde a gente está desamparado, Deus, desamparado. A Tua presença, Deus, nosso relacionamento contigo é a coisa mais importante, Senhor, nós precisamos disso. Então nos ministra como igreja, Deus, e nos ensina mesmo a gente se vê como ovelha, pessoas que dependem do Senhor, e se o Senhor não estiver presente, se nós não construirmos um relacionamento com o Senhor, nós estaremos desamparados, Deus, nós estaremos perdidos. Pai, nos ensina a depender tão somente do Senhor, Deus, nos conduza como igreja, Pai, para que as circunstâncias não venham nos abalar, para que pessoas não venham nos entristecer, mas que cada um de nós, a gente possa fazer a nossa parte e abençoar esta igreja, abençoar este rebanho, abençoar esta cidade, Deus, fazer a diferença onde quer, Deus, que a gente esteja. Nos abençoe como igreja, Deus, nos conduza nessa semana que se inicia, Deus, ao longo desse mês, continua a nos ministrar, continua a falar aos nossos corações, e que a cada dia o Senhor seja suficiente para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, e que ao longo dessa semana você busque mesmo, aprofundar o seu relacionamento com Deus, aprofundar o seu relacionamento com as outras pessoas, e descobrir cada vez mais o que é ser ovelha, e o que Deus espera de cada um de vocês, e o que Deus espera de cada um de nós. Essa é a base da palavra de Deus, nós precisamos sempre ter isso em mente, amar a Deus e amar ao nosso próximo. Se coloque de pé, eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar também a sua semana. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família, sobre a vida de todo o povo de Deus, e que a presença do Senhor nos ilumine, nos encoraje, nos direcione, seja mesmo como o cuidado do pastor sobre as nossas vidas, hoje, sempre, ao longo dessa semana, em todo o tempo. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe.